dia que, olhando com os nossos olhos humanos, nós não teremos motivos para agradecer. Nós não teremos motivos para continuar. Nós não teremos motivos para prosseguir. Por isso que a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos na esperança. E a esperança do cristão é ouvir da boca de Jesus naquele dia: possuir por herança o reino do meu Pai. Porque de antemão Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter aflição. Tem bom ânimo. Ele falou que nós teríamos aflição. Mas ele deu a chave: tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é ter coragem. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Tenha bom ânimo. Como que eu vou ter bom ânimo? O que diz em Filipenses 4:8: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pense. Assim você vai tendo bom ânimo de milagre em milagre. Assim como os antigos diziam que é de grão em grão que a galinha enche o papo, é de fubá em fubá que o tico-tico fica com o papo rochochudo, é de fé em fé, de glória em glória, em vitória em vitória, de milagre em milagre, que os cristãos têm a fé abastecida na promessa da cruz. Porque aquela cruz de braços abertos, Jesus Cristo pagou os meus e os seus pecados. Todos os vacilos que todo ser humano deu foi pago com o sacrifício que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é a alegria de todo cristão crente em Cristo Jesus. Porque tem crente que não fica alegre com isso. Tem um crente que não fica alegre com isso. Qual que é esse crente? A palavra assim: você crê que há um só Deus? Fazes bem em saber em fazer isso. Satanás também crê. Ele estremece, mas ele não obedece. Quem vem da igreja, ouve a palavra e não obedece, está no mesmo nível do cão. Ouve, estremece, mas não obedece. Então a palavra do Senhor, ela só tem resultado na vida de quem está obedecendo. E a obediência não é para te prender. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Toda vez que você permanece naquilo que Jesus tem para a sua vida, uma cadeia cai, uma escama cai. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes de Jesus declarar esta palavra, ele disse assim: e disse Jesus aos judeus que creem: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí ele acrescentou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nesta noite eu não vou falar desse negócio não. O Senhor tem ardido já umas 2 semanas, 3 semanas no meu coração, e meu espírito tem incendiado por uma palavra que se encontra em 1 Pedro 5:8, somente o versículo 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9 começa a dizer a palavra assim: sede sóbrio, vírgula, vigiai, vírgula. O motivo, por quê? O diabo, o que ele é de nós? O vosso adversário. O que ele anda fazendo? Anda bramando, imitando o quê? Como um leão. Qual que é o propósito? Para quê? Para te tragar. Mas como que a gente vai fazer? Ao qual resistir firmes na fé. Continue crendo, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Podemos assentar em nome de Jesus. Falou para você ser sóbrio. O que é sobriedade? Ser sóbrio é estar com a mente limpa, é estar com a mente sem sugestividade. Para nós entendermos um pouquinho sobre sobriedade, eu vou falar sobre a coisa que todo mundo conhece, que acaba com a sobriedade. Quem sabe o que é? Mais comum: bebida, o álcool.
que se chama desidratação. Assim que o álcool entrou, o fígado fica doido para poder jogar aquela jossaiada fora, começa a gastar muita água com o propósito de limpar. Começa a ter desidratação. E o cérebro da gente, a minhoca aqui dentro, cinza, ela tem mais água do que tudo. Então o cérebro começa, a jogar fora. Por isso que os bebês dizem, né, eu vou fazendo aqui. Não tem equilíbrio. Então a palavra fala com vocês, tenha equilíbrio, para que vocês possam discernir. Eu falo que uma pessoa que está alcoolizada, se ela chegar numa empresa com um carachá, ela passa. Se chegar para poder votar, bêbado, ele entra. Se estiver diante de uma audiência, perante um juiz, ele passa pelos guardas. Uma pessoa muito alcoolizada, ela consegue sacar o dinheiro no banco. Uma pessoa alcoolizada, ela pode registrar uma criança? Não. Ela pode assinar um documento casando, eu aceito? Não. Então a palavra do Senhor fala com vocês, seja sóbrio. Uma pessoa alcoolizada pode dirigir? Não. O que tem acontecido aí, as notícias, do que tem acontecido com as pessoas alcoolizadas? Morrido e matado, aleijado e aleijando. Então aquele que está na presença do Senhor sem sobriedade está morrendo e está matando, está aleijado e está aleijando. Porque a palavra do Senhor fala assim, que ai de vós que fizer tropeçar um pequenino. E muita gente que fica empacado, fica na porta do templo, não entra e com mau testemunho não deixa com que outras pessoas entrem. Nós não devemos de ser assim, porque a palavra fala, sede sóbrio. Em Efésios 5,18, fala assim, não vos embriagueis com vinho aonde que tem contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer saber aonde que está a embriaguez espiritual na vida de uma pessoa? É só você identificar aonde que tem contenda, aonde que tem briga, aonde que tem mexerico, aonde que tem fofoca, aonde que tem inveja, aonde que eu não gosto da cara de fulano, aonde que eu não suporto o Bertano, aí aonde que houver contenda, o vinho está ali. O vinho está ali. O irmão que você não consegue olhar para ele, o pai que você não consegue abraçar, a vizinha que você perde a porta da casa dela, a pessoa que você critica, ali tem o vinho da contenda. E uma coisa muito engraçada é que Jesus Cristo, ele é chamado de fonte de águas vivas. E a pessoa, quando está totalmente embriagada e ela não consegue ficar de pé, a primeira coisa que vai se levanta é alguém que tem compaixão, cata aquele negócio balanceado e leva para casa, abre uma ducha fria de baixo. Quando a gente está alcoolizado pelas obras da carne, o Espírito Santo de Deus tem que pegar a gente e dar um choque de realidade muitas das vezes em nós. Porque quando você pega uma pessoa alcoolizada e coloca ela debaixo da água fria, ela leva aquele choque de realidade. Quase que todos os problemas que um alcoolizado causa, resolve com água. No outro dia, quando está com ressaca, a pessoa bebe muita água. O tempo todo está com sede, só que a água não sacia. Se vomitou, lava na água. Se mijou na calça, resolve com a água. Se cagou na calça, resolve com a água. A bagunça que fez na casa, resolve com
ira, não tome decisões em cima da mágoa, não tome decisões em cima da fofoca, não tome decisões em cima de ressentimento, não tome decisões apoiado no teu passado, porque Jesus Cristo, Ele é uma pedra que os construtores edificaram. Jesus Cristo é o único que pode te dar sobriedade para que você seja vigilante. A pessoa pode causar o maior tipo de irritação num ser humano, mas a palavra fala em Efésios: sua luta não é contra ele. Se nós estivermos embriagados pela nossa carne, a gente bate, a gente xinga, a gente murmura, a gente se enche de ódio, a gente se enche de rancor, aí começa a nascer raiz de amargura. Mas Pedrão falou assim: seja sóbrio. Evite o vinho onde tem contenda. Evite cumprir o teu querer. Jesus fala assim: ande em espírito. Mas para andar em espírito, a gente precisa ir para a cruz. E a cruz não é um lugar muito agradável. A cruz não é um lugar muito bonito, mas ela continua sendo o caminho. É negar a si mesmo. Romanos 12:1. Paulinho de Tarso escreveu para o povo de lá em Romanos, falando assim: rogo-vos, pois, irmãos, rogar quer dizer suplicar muito, imploro, que apresenteis a Deus vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No verso 2 ele falou o motivo: não vos amolde ao padrão deste mundo. Ou seja, não faça como as pessoas estão fazendo, não. Mas se transforme pela renovação do seu entendimento. Para quê? Para que você possa experimentar um tiquinho da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E se você pegar uma pessoa que está embriagada e der para ela giló, e der para ela sorvete, ela não discerne o gosto de nada. A pessoa, quando ela está embriagada, ela não tem o discernimento, o palatino dela tem a capacidade de sentir o gosto da alterada. Você pode colocar a coisa mais linda diante de uma pessoa alcoolizada, a capacidade dela de discernir está interrompida, ela é tudo embaçado. E às vezes pelo ódio, pela tristeza, pela mágoa, pelo ressentimento, você enxerga tudo diante de você distorcido. Você enxerga aquele que Jesus Cristo está querendo salvar, como aquele que muitas das vezes fala assim: pessoal, vai para o inferno. E Jesus não quer ir. Jesus Cristo te ama. Assim como Jesus Cristo amou aqueles que cuspiram dele, aqueles que colocaram ele na cruz, aqueles que jogaram sorte sobre as vestes dele, aqueles que o esbofeteou. Ele falou: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E você acha que essa pessoa que fala mal de você sabe o que ela está fazendo? Você acha que essa pessoa que te maltrata, de fato ela sabe o que ela está fazendo? Será que se o Espírito Santo de Deus abrisse o campo espiritual e ela enxergasse as correntes nos braços dela e saber que ela está sendo enganada e ela está com um risco terrível de ir para a condenação eterna, você acha que se ela soubesse disso, ela faria o que ela está fazendo? Por isso que a palavra fala: sua luta não é contra as pessoas. Bendiga quem te maldiz, ore por quem te persegue, abençoe quem te amaldiçoa. Sabe por quê? Jesus pagou um alto preço por essa pessoa também. Aleluia. A prova disso está dentro da palavra. Na passagem de Estevão, a palavra do Senhor fala que Estevão era um jovem. Ele não era um ancião, ele não era pessoa renomada, ele tão somente era um jovem cheio do Espírito Santo. E ele falava de Jesus com muita ousadia. Ele falava de Jesus de um jeito que o povo ficava assim grudado, querendo aprender do Jesus que ele falava. Só que se levantou perseguição contra a igreja do Senhor. A ordem é: mata tudo, extermina tudo, porque são um bando de mentirosos. Esse menino que veio aí, Jesus, não era o Messias, não era Salvador, não era nada. Mas ele pregava com ousadia, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles vivenciaram aquilo que ninguém vivenciou. E Estevão, cheio do Espírito Santo, falou, mas juntou um bando
mentiroso, juntou um monte de fofoqueiro, jurou que ele tinha blasfemado contra o Deus ali daquele lugar, o Deus Santo, Criador dos céus e da terra, e havia-se um mandamento, uma lei, que dizia que um homem que fosse acusado por 2 ou 3 testemunhas, aquilo era verdadeiro. E a palavra fala que no meio destes acusadores havia um tal de Saulo, que pegou todas as vestes de Estevão e jurou de pé junto. Eu vi ele blasfemando o santo. E ali eles pegaram em pedras, o apedrejou. Eu fico imaginando que horror, uma morte por apedrejamento. Não é uma morte fácil, não é uma morte rápida, não. Mas a palavra fala que quando eles começaram a apedrejar, Estevão olhou e falou assim: eis que vejo agora o Filho do Homem à direita de Deus. E ele falou: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E ali, quando Estevão liberou o perdão, Paulinho de Tarso arrumou uma encrenca lascada, porque ele se apresentou diante do trono de Deus puro. Não tinha acusação contra ele. O Senhor falou: esse aí que eu quero. Ele vai saber o quanto que ele vai padecer por causa do meu nome. É isso que Jesus espera de mim e de você, que nós peguemos ele como exemplo. Mas Jesus Cristo não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Sabe por quê? Jesus, ele era sóbrio. Ele mantinha-se o tempo todo equilibrado. Estava falando de Jesus, ele continuava caminhando. Estava acusando Jesus, Jesus Cristo continuava a caminhar. A família estava perseguindo, Jesus Cristo continuava a caminhar. Estava acusando Jesus Cristo de fazer coisa que ele não fazia, ele continuava a caminhar. Pegava pedra para apedrejar e Jesus Cristo continua a caminhar. E assim devemos ser nós. Não paremos de caminhar. Prossigamos até o alvo que é a salvação, que é Jesus. Continuemos a caminhar. Está difícil, continue a caminhar. Está doendo, continue a caminhar. Tenha bom ânimo, continue a caminhar. E uma coisa muito interessante é que a embriaguez atrapalha a capacidade do homem de caminhar. Geralmente os embriagados, você encontra eles sentado escornado ou deitado no chão com algum cachorro lambendo a boca dele, ou com alguém zombando, queimado no sol. Mas aquele que está sóbrio coloca-se de pé. E geralmente é o sóbrio que ajuda o embriagado a se reerguer. E pela fé, os que nos perseguem, os que nos maldizem, os que nos criticam, os que nos caluniam, da nossa mão há de receber a água, que é Jesus, há de receber o pão, que é Jesus, e há de receber as vestes, que é a cobertura do sangue de Jesus pelo Espírito. Desperta. Desperta. A cruz fala de amor, fala de perdão, e ali é o caminho, por mais difícil que seja. A palavra do Senhor fala assim: porfiar por entrar pela porta e pelo caminho. Porfiar quer dizer lutar, insistir. E eu acho a coisa mais engraçada, que aqui, quando uma pessoa tem um problema com o álcool, aqui no Brasil, quando a pessoa tem um problema com álcool, tem uma associação dos alcoólatras anônimos. Ali se reúne várias pessoas que passaram por várias situações e que superaram aquela situação. E um começa a dar testemunho para o outro: olha, eu era assim, mas eu fiz assim, 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 assado, e hoje eu estou aqui. Já tem tantos anos que eu estou limpo. Aí o outro: eu também. Eu fiz assim, 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 tive uma recaída, mas eu estou aqui. E ele começa a dar testemunhos para dar força para aquele que está começando a caminhar. Alcoólatras anônimos. Agora, para poder acabar com a embriaguez espiritual, nós também precisamos ir para o ar, amar e amar, e pronto. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós praticamos o ar, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, nós nos apoiamos em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto. Se há algum louvor e alguma virtude nisso você pensa. Você olha diante
sangue de Jesus tem poder para mudar a vida dessa pessoa. Jesus Cristo ama essa pessoa. E eu vou pagar o preço de oração. Eu vou negar a mim mesmo. Jesus vai mudar essa história. Jesus vai transformar. Eu quero ele igual esse Estevão na tua presença, Jesus. Vai converter. Está batendo em mim, vai me converter. Está tocando, não é de mim, não. É no Senhor, o Senhor ama. Então eu vou ficar igual a ovelha muda. Muda, mas intercedendo. Clamando ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Essa é a caminhada com Cristo. Essa é a caminhada com Jesus. Mas o Senhor, ele é bem claro. Por que ele pede de nós sobriedade? Porque nós precisamos aprender a vigiar. Minha mãe e meu pai são muito brincalhões uns com os outros. E minha mãe sempre teve o hábito de fazer comida e servir a comida para o meu pai. E na comida do meu pai sempre tinha mais comida do que a nossa. Um pedaço maior de carne era do meu pai. Eu ficava doido para comer o peito. Eu quero só o pescoço e o pezinho. Mas ele ficava com o peito. Mas a minha mãe punha comida e meu pai tem o hábito de orar antes de comer. Aí ela ia, quando ele fechava o olho para comer, ela ia lá e comia os pedacinhos dele, né? Aí um dia, a Emanuele era pequenininha, parou do lado e disse assim: vovô, você não está cumprindo a palavra de Deus, não. Você está orando e está vigiando, você está com o olho fechado, o vovô está comendo seus negócios no prato. Aí aquilo ali foi uma risada só. Aí o pai falou assim: eu sei que ela quer. Então, muitas das vezes nós estamos com os olhos fechados, enquanto o inimigo está aberto. Sede sono, vigiai. Porque o leão não, né? Aquele que faz de conta que é um leão. Ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. E eu estava pensando lá em casa acerca de tragar. Para os espanhóis, dar um trago quer dizer dar um teco, bebida. Mas aqui no Brasil, tragar está relacionado a fumar. E quando você acende um cigarro, só basta um pouquinho de acender ele. Ele se consome sozinho. Ele se queima sozinho. Ele se abraça sozinho. E se nós não estivermos com vigilância, vai acontecer o que Jesus Cristo diz, que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Basta um pouquinho de fofoca e acaba a família. Basta um pouquinho de ódio e já está tendo briga. Basta um pouquinho de lembrar do passado que acabou o presente. Um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. E a massa é o nosso coração. E Jesus nos convida para ser um pão ázimo. Pão ázimo foi o pão que o povo que saiu do Egito teve que fazer e para fugir às pressas. O pão foi feito, amassado, parece mais uma panquequinha, mas foi o que alimentou aquele povo. Muitas das vezes, no calor do momento, a melhor coisa é você sair achatado e pequenininho com uma panquequinha, mas você entrar nos portões celestiais naquele dia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o nosso adversário, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos da sobriedade. Porque Efésios fala assim: embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar sempre. Não é às vezes, não. É sempre. Todos os dardos inflamados do maligno. E os dardos inflamados do maligno atacam aqui, ó. Os dardos inflamados do maligno antigamente, eles eram usados sempre no mesmo horário com o mesmo propósito. Aleluia! Os dardos inflamados do maligno eram usados geralmente na escuridão. Não era usado de dia, era usado na escuridão. Por que na escuridão? Que eles precisavam juntar piche, betume, colocar fogo. Se eles colocassem fogo de dia, o inimigo sabia onde ia dar, ia atacar. Então os ataques dos dardos inflamados naquela época só acontecia de noite. Juntava-se os flecheiros e tinha um propósito. O propósito de atingir um lugar com os dardos inflamados era fazer com quem estava do lado dentro sair para quem estava
que o mal possa entrar. E aí, menina, como que está a sua vida? E aquela situação assim? Entregou o olho, cavalo de Troia. Os flecheiros só disparavam dardos inflamados na noite. Os dardos inflamados vêm nos dias maus, nos dias difíceis, no calor do momento. Mas aquele que está sóbrio, cheio do Espírito Santo, a palavra fala que com a fé podereis apagar sempre todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Agora tem uma questão. A palavra não fala que vai curar, fala que só vai apagar. Porque muitas das vezes uma pessoa era atingida por um dardo inflamado do maligno. Ela conseguia apagar o fogo, mas ela tinha que suportar a ferida até ter tempo para poder curar. Não estava machucada, mas estava de pé. Existem muitas pessoas que estão machucadas por um passado. Muitas pessoas estão machucadas por causa de uma palavra de ofensa, aleluia. Mas pela fé, o Espírito Santo de Deus, ele tem cura em nome de Jesus para a tua vida e para a tua alma. O Espírito Santo de Deus, ele fala assim: eu estou à porta e bato. Aleluia. Como que está o teu coração? Arranca essa mágoa, arranca essa tristeza. Aleluia. Porque a ofensa é igual ao leiteiro de antigamente. O leiteiro passava e deixava o leitinho na porta. Cada um abria e punha para dentro ou deixava lá no outro dia para ele recolher. A ofensa é assim, ela fica na porta do teu coração. Quem traz para dentro é eu e você. E quem põe para fora também é eu e você. Se o leiteiro chegasse no outro dia e a leiteira estivesse cheia, ele entendia: eu não quero mais comprar sua mercadoria. Ele pegava e ia embora. Mas se a leiteira estivesse vazia, ele trocava. Assim são as ofensas. Fecha a tábua do teu coração quando as ofensas vierem. Fecha a tábua do teu coração quando o passado vier. Declara que o seu passado, as coisas velhas já passaram, aleluia. Eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos saber a palavra, porque a palavra não é o que é, o que vocês pensam que é. Em Efésios 5,17 está escrito que a palavra é espada na mão do Espírito Santo. Quando nós liberamos a palavra, o Espírito Santo de Deus, triunfante, maravilhoso, começa a guerrear por nós. A água começa a jorrar, o pão começa a saciar, o fogo começa a queimar, os dardos inflamados são combatidos e a nossa fé acaba sendo fortalecida e fortalecendo outras pessoas. Aí a palavra fala: resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aleluia. Sabe o problema que você está passando neste momento? Existem várias pessoas no mundo passando pela mesma aflição. Então não sejamos egoístas, oremos por nós e intercedemos pelos outros também. Quando nós tiramos o foco do nosso umbigo, do nosso eu, e fazemos a oração de Jesus, que Jesus ensinou as pessoas a orar pelo nosso. Antigamente, ia-se diante do sacerdote resolver somente meu problema, minha questão com Deus. Eu pegava pombo, eu pegava o cordeiro, sacrificava com a minha mão na cabeça do cordeiro, confessava os meus pecados. O cordeiro puro e inocente chegava diante de Deus. Não. O cordeiro era queimado, morto, ele recebia a punição. E a pessoa de cara lambida chegava diante de Deus como se nada tivesse feito. E hoje em dia, quem chega com a cara lambida diante do trono de Deus, eu e você, pelo novo e vivo caminho. Porque Jesus Cristo já pagou os nossos pecados. Não só os nossos. A palavra do Senhor fala que o sacrifício de Jesus pagou o pecado de todo o mundo, de todas as pessoas. E Jesus convida: vinde a mim. Vinde a mim. Resista firme na fé. Continua acreditando nos dias maus. Continua acreditando na hora que estiver difícil. Continua acreditando quando estiver doendo. Tenha bom ânimo. Lá de ser frouxo, lá de ser covarde. Aleluia. Tenha bom ânimo. Tenha coragem.
de iogurte para uma menininha, um pedacinho de pão, isso aqui é sua panelinha, isso aqui é uma colher. É mesmo? Faz tá gostoso. A criança vive de fé. A criança vive do sobrenatural. A criança crê. Nós precisamos crer, estar firme na fé. Mas para eu ser firme na fé, eu preciso conhecer as promessas da Escritura. E Jesus Cristo fala isso aqui nessa Escritura. Nós precisamos dessa resistência. Porque a palavra do Senhor fala que o diabo, o meu e o seu adversário, ele anda ao derredor, como um leão, bramando. Bramando quer dizer rugindo. E o brado do leão é algo muito potente. Quando o leão ruge, todo mundo se cala, porque é um som muito estrendoso, é muito feio. Quando você está no zoológico, aquele bicho decide urrar, dá vontade de falar assim, cala a boca, bicho. O ouvido da gente chega a doer. Mas o leão ruge com um propósito, para marcar território, para chamar outros para estar próximo dele, ou então para trazer medo. E a palavra do Senhor fala que Ele não colocou sobre nós espírito de medo, mas de amor, de moderação e de fortaleza. Que o Senhor repreenda todo espírito de medo sobre a igreja em nome de Jesus. Que o Espírito Santo repreenda todo espírito de medo e de covardia no meio do povo de Deus, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de amor, de moderação e de fortaleza. Deus é amor. Moderação é uma das virtudes do fruto do Espírito e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Aí eu estou, Senhor, por que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia? Porque quando a gente está angustiado, geralmente a gente se isola. Não quer conversar com ninguém. Não estou para ninguém, enfia no quarto, se isola. Por isso que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Porque operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá de Deus estar presente com você? Sendo que a palavra declara que toda a terra está cheia da glória dEle. Não existe lugar onde um ser humano esteja que a glória de Deus não esteja ali para poder operar milagre. Nós vivemos de milagre em milagre. Mas sempre antes de Jesus realizar o milagre, Ele falou: o que queres que eu te faça? Jesus não fez leitura mental, não. Ele teve que ter declaração, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. No livro de Gênesis fala assim: a terra era vazia e sem forma, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e Deus disse: haja. E muitas das vezes o haja dentro das famílias é o haja de um bêbado, é o haja amaldiçoando a casa, é o haja amaldiçoando os filhos. Ah, esse aqui é mentiroso, esse aqui é preguiçoso, esse aqui é lerdo, meu marido não vale de nada, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo outro. E aí, ô embriaguez? Aleluia, sede sóbrio, aleluia, vigiai. Porque o diabo gosta, o adversário anda ao teu redor, procurando a quem possa tragar. E às vezes o responsável, aleluia, da família está do jeito que está, tu mesmo, pela embriaguez. Libera um monte de maldição dentro da tua casa. Libera um tanto de maldição, aleluia, na vida de um filho. Libera um tanto de maldição no próprio casamento. Libera um tanto de maldição dentro do lar. Aleluia. E depois fala assim: eu estou passando por uma luta. Não, você está passando pelo vale das consequências. Aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. Mas existe o sangue de Jesus. Porque tudo que um bêbado apronta se resolve com água. Aleluia. Se nós confessarmos ao Senhor as nossas culpas, Ele é fiel e justo para poder mudar a nossa história. Ele é fiel e justo para poder mudar a nossa situação. Porque a palavra do Senhor fala assim: que vocês não foram comprados, não foi com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, que te liberta da vã maneira de viver que você aprendeu com tradição pelos seus pais. O que isso quer dizer? Vou falar um pouco sobre tradição de um testemunho que eu ouvi e ri muito. Uma pastora falando de uma briga que ela
Na noite de Natal, eles compravam pernil. E a esposa dele fazia ele pegar um facão ou pegar um machado e partir o pernil no meio. Tinha que assar o pernil, partir no meio. Foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a mamãe fazia assim, e no Natal o pernil tem que ser rachado no meio. Aí um dia ele não aguentou, a sogra dele estava lá e falou assim: ó sogra, que raio de tradição é essa que você tem, que o pernil tem que ser rachado no meio? Ela falou: ó meu filho, isso não é tradição não, é que nós éramos muito pobres naquela época, e o forno era muito pequenininho, e o único jeito de assar o pernil era partir no meio, assar um pedaço de manhã, um pedaço de tarde, para servir todo mundo, e a filha pegou aquilo ali como uma tradição. Muitas das vezes nós copiamos o que os nossos pais nos ensinou sem saber o fundamento. É aquele Natal, ele colocou o Natal mais feliz da vida dele, porque ele sabia que no próximo ele não ia ter que urrar para poder partir o pernil no meio. Quantos pernil partidos no meio, aleluia, que eu e você ainda estamos carregando? O tradicionalismo da mentira, da ignorância, aleluia, o tradicionalismo de ficar chorando à toa, o tradicionalismo de ficar ressentido, de ficar magoado, aleluia. Mas nós não devemos de ser assim. A água que é Jesus tira a embriaguez, a água que é Cristo resolve a bagunça, aleluia. E conhecereis a verdade vos libertará. Só que o embriagado, ele só se livra dos sintomas da embriaguez se ele permanecer ainda na água. Tomar aquele banho frio, tirar as vestes sujas, aceitar a mão que vai estar ajudando, ouvir algumas coisas e depois beber muita água. Uns 2 dias mais ou menos a cabeça fica igual um balaio. Pisa no chão, bum, 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 estômago embrulhado, um ressaca. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos, porque hoje está jorrando água. Quem tem sede, vem. Quem tem fome, que coma. Resista firme na fé. A fé em quê? De pastor, de pastora, de missionário, de profeta, não é na maior das profecias, em Jesus, o meu e o seu Salvador. Seja sóbrio. Não fica ouvindo a voz do leão, não. Porque nem leão ele é. Satanás ele tão somente um copiador, porque ele não tem o poder criador. Nós temos o poder criador em Cristo Jesus. Esse que faz nova todas as coisas. Quem abençoa a sua vida e quem amaldiçoa a sua vida é essa pessoa que você acorda todo dia olhando no espelho, é você mesmo. O responsável de ter conduzido a sua vida até onde você está foi você mesmo, que você que escolheu, foi você que fez. Exceto as crianças, que até um certo tempo é conduzido pelo pai, pela mãe, pelo responsável. Mas se eu estou aqui hoje, foi porque eu escolhi. E antes de eu escolher, eu fui uma escolhida. E nós somos escolhidos em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso todos os dias. Eu não sei a situação que você está passando agora. Basta crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Aleluia. A promessa da cruz, ela é salvação. Por isso seja sóbrio. Vamos fazer de conta que Noé. Fazer de conta não, Noé recebeu a oportunidade de trazer salvação sobre a tua casa. Imagina Noé, embriagado, construir uma arca. Não tinha aguentado. E tem muita gente construindo a família em cima de uma embriaguez do ciúme, da traição, da ofensa, da tristeza, de segredos ocultos. Aleluia! Não devemos de ser assim. Devemos de seguir o plano de Deus, porque Deus falou, ó, vai ter tantos cômodos, vai ser assim, vai ter uma portinha, e Noé simplesmente foi fiel à arquitetura que Deus deixou. Seja fiel à arquitetura que Deus deixou, porque a palavra fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Se você quer ter uma vida vitoriosa, examine as Escrituras. Se você é casado, olha qual que é a postura de um casado
Se você é solteiro, olha a postura de um solteiro para ser bem sucedido dentro da Bíblia. Se você vai construir algo dentro da tua casa, examine as escrituras que falam, se assenta primeiro, para ver se você vai ter condição de terminar aquilo que você está fazendo, para que seus vizinhos não venham zombar de você. Examine as escrituras ensinam de construir a se vestir, de comer, a não deixar de comer, porque o Espírito Santo de Deus diz na palavra, que Ele nos ensina tudo o que for necessário para a vida. Confie no Senhor Jesus. Basta crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se alegre nesta promessa, se alegre nesta esperança. E até aqui me permitiu o Senhor e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?